Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os movimentos à esquerda e depois à direita que aconteceram durante o período da nova ordem mundial, né, especialmente na América Latina. Então vou falar sobre os governos que rumaram mais à esquerda praticamente em toda a América Latina e como a gente está tendo uma tendência agora de voltar para a direita, né, já explico isso daí para vocês. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Durante os anos, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente vai ter uma guinada que vai acontecer na América Latina, especialmente na América do Sul, de governos que tendiam mais à esquerda. Então, qual que é a característica desses governos que são mais à esquerda? Não são governos necessariamente comunistas, embora eles se inspirem em alguns ideais comunistas, né? E eles são principalmente anti-imperialistas, então eles são contra a interferência dos Estados Unidos, contra a influência americana, e eles utilizam de alguns recursos como o populismo ou o intervencionismo estatal, né? Eles defendem um modelo de desenvolvimento muito mais puxado pelo Estado através de estatais, através de benefícios sociais e com uma defesa dos mais pobres, uma defesa dos mais marginalizados. Então, esse tipo de governo ele é um governo mais voltado para a esquerda, mais inspirado em ideais de esquerda, com mais Estado, com mais benefícios, com mais assistencialismo. Esse tipo de governo, né, ele começou a tomar conta da América Latina durante os anos 2000. Né, foi a grande guinada à esquerda que você teve, né, principalmente aí depois de uma organização liderada pelo PT, que é chamada de Fórum de São Paulo. Quem que são os grandes nomes que você tem aí, quem são os grandes expoentes? Talvez o maior expoente dessa guinada à esquerda é esse cara que aparece aqui do lado, de boina vermelha, né, que é chamado de Hugo Chávez. O Hugo Chávez, ele foi presidente, ditador da Venezuela até o momento da sua morte. Né? Ele vai assumir depois de um golpe militar, ele vai guinar a Venezuela para uma esquerda, né? Então ele vai ser extremamente anti-americano, né? Ele vai até fazer uma piada lá na ONU, ele discursa depois do presidente americano, né? Ele finge que está cheirando enxofre, vai dizer que o diabo teve lá, né? Então ele provocava os Estados Unidos, ele fez uma baita de uma política assistencialista, né, com gasolina subsidiada, a gasolina custava 10 centavos, carne subsidiada, ele utilizava o dinheiro do petróleo, que a Venezuela é um dos países maiores produtores de petróleo do mundo, para distribuir esse dinheiro para os mais pobres, e ele se inspirava nos ideais bolivarianos, então ele normalmente discursava com o retrato do Simão Bolívar atrás, com a ideia do pan-americanismo, tipo assim, América Latina você tem que se unir para lutar contra os Estados Unidos. Então ele acaba se tornando um dos grandes expoentes, né, dessa guinada à esquerda que você tem. Depois da sua morte, o seu sucessor, que está no poder até atualmente, é chamado de Nicolás Maduro, né, é o cara do bigodão ali do lado, né, é um governante, ele era motorista de ônibus, se eu não me engano, e acabou se transformando do presidente da Venezuela, e a Venezuela está um caos, tá? Eles estão com uma inflação perto de 10.000% ao ano, tem dois presidentes, um é o Nicolás Maduro, outro é o Guaidó, que é o presidente interino, então assim, a situação lá está caótica. O outro presidente que você tem, que é característico da esquerda, é o Evo Morales. Né? O Evo Morales é o presidente da Bolívia, era o presidente da Bolívia, ele era um representante dos índios cocaleiros. Né? Então lá na Bolívia você tem uma boa parte da população que é descendente dos indígenas, né? Principalmente na Bolívia andina. Então esses caras eles produzem folha de coca, né? Por isso que eles são chamados de cocaleiros. E o Evo Morales, ele era um representante desses índios produtores de folha de coca e acabou se tornando um dos presidentes de esquerda da América Latina. No Equador você tem o Rafael Correia, deixa eu só circular o Rafael Correia aqui que é mais difícil de saber. Esse daqui é o Rafael Correia, né, também um presidente mais identificado com a esquerda. Na Argentina você tem o kirchnerismo, tá? Você primeiro tem o Nestor Kirchner, que depois ele acabou morrendo, e a esposa dele, a viúva dele, a Cristina Kirchner, né, ela também é uma presidente populista, voltada para a esquerda, né, com alguns ideais progressistas, então ela tem essa característica
populista, né, de governo da Argentina. E no Uruguai você tem a eleição de um cara chamado Pepe Mujica, né? Ele não está aqui nas imagens que tem aqui, mas é um dos presidentes mais interessantes. Ele foi um guerrilheiro dos Tupamaros durante o período, né, da ditadura civil-militar que aconteceu lá no Uruguai, mas ele acabou se tornando presidente do Uruguai. E uma questão super interessante que aconteceu com ele é que, embora ele tenha se tornado presidente, ele não abriu mão da sua vida simples. Então o cara vivia com um Fusca azul, que era o carro dele, morava numa casa simples e ele não abriu mão dessa vida simples, mesmo se tornando presidente do Uruguai. E aqui no Brasil, né, a gente vai ter a eleição dos governos petistas, né, primeiro o Lula e depois a sucessora do Lula, que foi a Dilma, que são governos totalmente identificados com a esquerda, né, que vão administrar o Brasil aí entre os anos 2000 até o 2016, quando a Dilma acaba caindo. Quais são as características que você tem desses governos todos que eu mostrei para vocês? Primeiro, esses países todos, ou a ideia desses governos era ser anti-imperialista, ou seja, eles defendem um princípio de autodeterminação, do tipo assim, os Estados Unidos não tem que interferir, não tem que mandar no meu país, a gente não tem que ser um lambe-botas dos americanos, né? Então, esses governos, eles de certa forma, eles rompem ou com os Estados Unidos ou fazem uma política contrária à política americana, né? Não só dos Estados Unidos, mas de outras potências europeias, da Europa Ocidental, Inglaterra, Alemanha, França também. Então, eles são anti-imperialistas. A inspiração ideológica deles é mais à esquerda, né? Não dá para imaginar que esses países, que esses governos, eles sejam comunistas ou socialistas no sentido de fazer uma revolução para transformar aquele país em comunista. Não, não isso, mas eles têm sim algumas inspirações em ideais comunistas, principalmente a ideia que você tem que ter um Estado forte que através das estatais e de benefícios sociais vai cuidar das pessoas mais marginalizadas, tá? Então, essa é uma das características desses governos mais à esquerda. E por causa disso, né, esses governos, pelo fato de eles serem anti-imperialistas, eles vão acabar defendendo algumas causas, né, que antes eram praticamente indefensáveis, né? Então, por exemplo, esses governos eles vão defender Cuba, por exemplo, né? Vão ser contra o embargo econômico que vai acontecer contra Cuba, deixa Cuba livre, deixa Cuba comercializar com quem eles quiserem, ser contra os Estados Unidos nesse embargo. Eles acabam adotando uma política mais progressista em alguns valores. Então, por exemplo, eles vão defender os direitos dos índios, os direitos dos negros, os direitos das mulheres, eles vão defender causas como, por exemplo, o feminismo ou o aborto. Então, você tem essa identificação com esses governos mais à esquerda, com essa defesa de algumas minorias ou minorias. E eles vão se alinhar com as pessoas mais pobres ou com países mais pobres ou marginalizados. Então, por exemplo, se você tem um embate entre Estados Unidos e Irã, por exemplo, né, que foi um conflito que aconteceu recentemente, normalmente esses governos de esquerda eles vão se identificar com o mais pobre, eles vão se identificar com aquele que é o oprimido, não vão ficar do lado do Irã nesse caso. Tá? Então, esses governos que tendem à esquerda, eles vão ter essa pauta progressista nos costumes em defesa dos mais pobres, dos marginalizados e fazendo uma defesa de países que tenham normalmente uma característica secundária na política mundial. Só que esses governos de esquerda, né, que eles governaram boa parte da América Latina até 2016, normalmente, agora eles estão tendo uma guinada mais à direita. Então, a gente está tendo uma espécie de movimento pendular que aconteceu. Então, é bem interessante o mapa que você está vendo aqui em cima, né? Se você olhar a América Latina, em 2011, a maior parte dos países que são da América Latina são países que estavam governados por países identificados com a esquerda, né? Nesse caso aqui, o único país que você não tem aqui é o Chile, né, que era governado à direita, mas depois você tem a eleição da Michelle Bachelet, que é a esquerda, que vai começar a governar aqui
Então você tem essa guinada à esquerda em praticamente toda a América Latina. Mas nos últimos anos a gente está tendo uma reação da população mais conservadora que está fazendo com que os governos eleitos sejam mais identificados com a direita. Isso não tem acontecido só aqui na América Latina, isso aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump, está acontecendo em alguns países da Europa também, com a eleição de políticos mais à direita ou até à extrema direita, mas os maiores exemplos que a gente tem aqui na América Latina foi o que aconteceu aqui no Brasil, né, com a eleição do Jair Bolsonaro, que é um político identificado ideologicamente com a direita conservadora, né? Então a grande campanha dele foi anti-PT, anticomunista, conservadora, cristã, né? Então a eleição do Bolsonaro fez com que você saísse de um governo de esquerda para um governo de direita, muito mais à direita, né? E um outro caso que a gente teve foi o que aconteceu na Argentina com a eleição do Maurício Macri, né? Que ele foi eleito com uma pauta mais liberal na economia, que é uma das características da direita, e uma pauta mais conservadora nos costumes, né? Então a gente tem essa guinada à direita que não aconteceu só, né, na Argentina com a eleição do Maurício Macri. Isso aconteceu em outros países também. A Bolívia, o Evo Morales acabou fugindo da Bolívia, né, porque a gente vai ter a eleição de um governo mais à direita. No Uruguai também a gente vai ter uma eleição mais à direita, então a gente tem essa guinada à direita que está acontecendo nos governos da América Latina. Tá? Então essa é uma das características que a gente tem da nossa nova ordem mundial, e isso está acontecendo agora, ano 2020, uma das características que a gente tem. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço para vocês. Tchau, tchau.